Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos felizes por nos encontrarmos uma vez mais, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos e também agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham com outros grupos, outras redes sociais. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos aqui no canal Hora Tranquila. Mandamos um alô especial para Evanilda Coutinho e Adairson de Juara, em Mato Grosso. Dilma Ana Brown Doller é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Maria Aparecida Carvalho é de Maraú, no Rio Grande do Sul. Ângela Maria é de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Estelita Maria de Oliveira é de São Paulo. Wilson Kister é de Ribeirão, Laranja da Terra, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês, iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, para aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, todos aqueles que passam por problemas, necessidades, lutas, provações, tribulações, que se mantenham confiantes em Ti e que recebam as bênçãos e as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo essa semana, falando sobre Abraão, as raízes dele, de onde foi que ele veio e o chamado que Deus fez a Abraão. E até o capítulo 22 de Gênesis, nós vamos estar aqui vendo tudo o que se passou com Abraão e com a sua descendência também. Esta parte de Gênesis 12 até Gênesis 22, poderíamos dizer que é a parte central do livro de Gênesis, porque aqui nós encontramos então o chamado do pai da fé, Abraão, e dele descenderam as tribos de Israel e também dele, da raiz dele, veio o nosso Messias prometido, Jesus Cristo, e através de Jesus nós obtemos a salvação. Ontem nós comentamos que Abrão, ele saiu de Canaã porque estava havendo fome e foi para o Egito. Interessante que Abrão tomou essa decisão sem consultar a Deus, sem ouvir de Deus o mandado que ele fosse para o Egito, porque lá tinha comida, tinha água. E Deus havia levado Abraão para essa terra que ele prometeu, que é a terra de Canaã. E claro que Deus já sabia que iria ter esses problemas lá. Escassez de água, escassez de alimento. Mas Deus estaria com Abraão. Só que muitas das vezes nós também duvidamos se Deus está presente conosco, se o que está acontecendo é do conhecimento de Deus. E então nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós, às vezes, achamos, nós pensamos e fazemos aquilo que está na nossa mente. Mas sabemos e vimos a consequência que trouxe essa decisão de Abrão ir para o Egito. Faraó tomou a esposa dele, ficou com ela, só que Deus trouxe um flagelo, doenças contra Faraó, e Faraó então devolveu a mulher para Abrão. Vejam que situação que a pessoa passa quando toma decisões sem a aprovação de Deus. Abrão, ele foi humilhado nesse caso, ele passou vergonha, mas ele retornou, e o fato que nós deveremos ter em mente é que toda pessoa, todo ser humano está sujeito a erros, e mesmo quando grandes homens, grandes pessoas cometem erros, essas pessoas não são abandonadas por Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós cometemos erros, tomamos nossas próprias decisões, nos afastamos dos propósitos de Deus,
acontecem coisas que nós não esperávamos em nossa vida, então Deus, Ele está nos esperando que nós retornemos. E quando nós nos retornamos a Deus, Ele não vai nos criticar por nós termos saído da presença dEle, por nós termos ido por outros caminhos. Não, Ele vai nos aceitar, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos abençoar. Isso é graça. É isso que Deus concedeu a Abrão nesse caso e também concede a cada um de nós. É a graça. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. Aquilo que nós temos e que Deus permite ter é por causa da graça de Deus, inclusive a salvação. Aconteceu que Abrão havia levado o seu sobrinho Ló com ele, não é, para esse chamado que Deus havia feito. Só que eles começaram a ter problemas, os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. E nós lemos aqui no capítulo 13, nos versos 1 a 18, nos diz assim: Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedades para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Nós também conhecemos já esse episódio, não é mesmo, da desavença entre os pastores de Abrão e de Ló, e eles tiveram que se separar. Notem que nessa região que eles estavam, já habitavam ali os cananeus e os ferezeus, que são descendentes de Cã, filho de Noé. Eles já habitavam ali. E mais uma vez nós vemos aqui que havia escassez para eles sobreviverem ali, os pastores e os pastores de Abraão e de Ló, com todo o seu gado, com todo o seu rebanho, não havia alimentos para todos, e Abrão então chama Ló e diz: olha, nós vamos ter que nos separar. Está havendo desavença entre os nossos pastores, e não é bom porque nós somos parentes, então você olha aqui, o que você quiser, aonde você quiser ir, você vai e eu vou para o outro lado. E Ló então olhou para as campinas, as planícies de Zoar, que chegava até Sodoma e Gomorra, e Ló escolhe essa região. E vejam que ele foi atraído por seu olhar, pelas vistas, pelo que ele via. E então ele estendeu
as suas tendas até próximo a Sodoma e Gomorra. E os habitantes de Sodoma e Gomorra nós conhecemos, eles eram perversos, maus, e quando Ló menos esperou, Ló já estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra com a sua família. Claro que influenciado, pela esposa e pelas filhas que queriam estar ali. E nós não podemos, amigos, amigas, irmãos e irmãos, nos deixar atrair pelas coisas que nós vemos, porque isso pode nos levar à nossa derrota espiritual. E foi o que aconteceu com a família de Ló. Mas esse detalhe nós vamos comentar em outro estudo. Acontece que Abraão então ficou com as outras terras que, onde a vista dele alcançava, Deus disse, vai ser da sua descendência. E lembrando mais uma vez que Abraão ainda não tinha filhos. Ele não podia ter filhos porque a esposa era estéril. Mas Deus prometeu, a sua descendência será como a areia do mar. Não se pode contar a areia do mar e também a sua descendência não poderá ser contada de tão grande. E interessante que Deus, ele sempre tem o controle de todas as coisas. Deus estava dando então a Abraão aquela terra que ele estava vendo, e Deus disse, olha, você vai, ande e veja toda a terra, tudo isso vai ser seu e da sua descendência. Essa era mais uma demonstração da graça de Deus para com Abraão. Deus é maravilhoso, irmãos. Vejam que Abraão, pouco tempo antes, havia ido para o Egito, e depois ele retorna, e Deus agora mais uma vez estende a sua graça para com Abraão, dizendo que toda aquela terra seria dele, e ele e a sua descendência a possuiriam. E então Abraão, pela fé, ele tinha que aceitar também mais uma vez essa promessa de Deus. É somente pela fé, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos exercitar a nossa fé. Estamos diante de crises e mais crises terríveis, e elas estão se avizinhando cada vez mais, e que estejamos preparados, porque o justo viverá pela fé. Não vamos confiar naquilo que nós temos, não vamos confiar no nosso trabalho, não vamos confiar em nada que nós achamos que nós temos condições de fazer e resolver. Por quê? Porque nós precisamos viver pela fé. Não fique apavorado e nem desesperado, porque são sinais que têm que se cumprir para que Jesus possa voltar. E nós temos a promessa também de uma terra. Assim como Abraão foi prometido a ele aquela terra, a terra de Canaã, nós temos prometido para cada um de nós a Canaã celestial, a cidade eterna que Jesus foi preparar para todos aqueles que o aceitarem e que caminharem com ele. Que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa mente, em nosso coração, e que se porventura houver alguma desavença entre nós e familiares ou parentes, que possamos procurar acertar esses desentendimentos e viver em união, viver em bom relacionamento. Por quê? Porque nós sabemos que pouco tempo nos resta. E se nós continuarmos sem falar com algum familiar, com algum parente, criticando as atitudes dos nossos parentes, isso não nos levará à vida eterna. Que o Espírito Santo nos transforme, nos mude e nos ajude a termos entendimento uns para com os outros, e que possamos colocar em prática a nossa fé, assim como Abraão colocou mais uma vez em Deus a sua fé neste episódio. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.